Paz, Senhor, irmãos, aos que estão aqui. Paz, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que abriram de alguma forma as portas de sua casa para que a gente possa estar juntos adorando e exaltando o nome do Senhor. Aí onde você está, você que está aqui conosco, gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor, invocar a presença do Deus poderoso, do Deus maravilhoso, daquele que é digno, daquele que reina para todo sempre. Senhor, nós chamamos e reconhecemos que não há outro como Tu, Senhor. E nessa noite, Deus, nós queremos dizer que é um privilégio, Senhor, estar aqui, é um privilégio, Deus, poder tocar o Teu coração, chegar até a Ti, Senhor, por meio de cânticos, por meio, Senhor, da nossa adoração, por meio de expressões de louvor. Ah, Senhor, como somos, Senhor, gratos a Ti por essa oportunidade. Senhor, que sejamos alcançados, que sejamos, Senhor, possamos atrair o Teu olhar, que possamos tocar o Teu coração, Senhor. Tu és bem-vindo a permanecer, a continuar a agir em nossos corações. Tua presença é real aqui, Senhor, e como é real aqui, que seja real, Senhor, nos lares, que seja real, Senhor, em cada lar, em cada local, Senhor, que em cada pessoa que está, Senhor, ouvindo, Senhor, participando dessa live. Deus, nós invocamos o Teu nome, nós erguemos um altar de adoração a Ti e Te agradecemos, Senhor, pelo livre acesso que temos a Ti. Tu és bendito. Convido você a se colocar em pé, por favor. Está preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu poderei cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar.
outro como tu, Senhor. E nessa noite nós proclamamos a tua santidade. Nós declaramos que não há outro como tu, não há quem se compare a ti, Senhor. Tu és o Cordeiro, tu és o Leão, tu és aquele que foi entregue, mas ressuscitou e vive estás. E porque tu vives, Senhor, nós temos esperança. Porque tu vives, Senhor, nós temos vida em ti. Muito obrigada, Jesus, pelo teu grande amor, Senhor. Muito obrigada pelo teu perdão. Aleluia. Com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Tu tens todo o poder e autoridade em tuas mãos, Senhor. Não há quem possa impedir o teu agir, Deus. Obrigado, Senhor. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso
dos nossos pecados, seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao poder e o leão, o joelho dobrará. Aleluia! Você pode aplaudir. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Porque meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adoramos, te adoramos. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Deus de milagres, vamos declarar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Pode aplaudir esse Deus. Aleluia. Deus de milagres e um Deus de promessas. Aleluia. Podendo bem dizer, exaltar o nome santo do nosso Deus, amém? Aos poucos nós vamos retornando à nossa rotina, e como é bom poder estar aqui juntamente com os irmãos, podendo adorar o nosso Deus e sentir a presença do nosso Pai, amém, queridos? Você que está em casa nos assistindo, que o Espírito Santo possa estar nesta noite trabalhando de uma forma profunda no seu coração, da mesma forma que estará trabalhando aqui, amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 16 em diante. Mateus, capítulo 16, do verso 16 em diante. Glória a Deus. Querido, nós estamos dando continuidade hoje a uma série de mensagens que nós iniciamos no domingo passado. E quem esteve aqui domingo passado, quem nos acompanhou pelas redes sociais, quem já assistiu à ministração, nós estamos falando sobre edificar uma casa para Deus, edificando uma casa para Deus. E o interessante de tudo isso, o sobrenatural, o maravilhoso de tudo isso, é que mesmo sendo quem nós somos, apesar de quem nós somos, Deus Ele nos usa para edificar a sua casa, e ainda mais profundamente nos usa como cooperadores na edificação dessa casa. Além de sermos pedras que estamos edificando essa casa, nós também somos cooperadores, a qual nós trabalhamos nessa construção. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 16, do verso 16 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las.
Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a sua Bíblia na sua cadeira, aí na sua casa. Vamos neste momento orar mais uma vez ao Senhor, pedir que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Senhor, nós somos gratos a ti, Pai, pelo teu grande amor. Somos gratos a ti, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Somos gratos a ti por ter nos alcançado, por ter vindo ao nosso encontro, por ter, ó Deus, nos comprado, ó Pai, com precioso sangue, por ter nos resgatado, por ter nos livrado, Senhor, da ira, nos livrado do inferno e da morte. Ó Senhor Jesus, quando nós estávamos ainda mortos, quando nós estávamos ainda, ó Deus, perdidos, o Senhor nos amou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, e nós somos gratos a ti. Pai, nesta noite, nós queremos, ó Deus, como foi de manhã, onde o teu Espírito Santo fluiu de uma forma sobrenatural, graciosa, que nessa noite seja assim aqui conosco, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre nós de uma forma sobrenatural, nos renovando, Senhor, transformando, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, operando milagres, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus vivo, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, naquele que era, naquele que é, naquele que continua sendo todo eterno. Bendito seja o teu nome. Pai, a tua palavra foi lida, e eu peço a ti, Senhor, nesta noite, concede-nos, Senhor, espírito de revelação, espírito de sabedoria. Deus, tira todas as escamas dos nossos olhos, tudo aquilo que tapa os nossos ouvidos, para que nós venhamos ver, Senhor, a tua graça maravilhosa e o teu amor derramado sobre nós. Pai, nós precisamos compreender este amor, ó Pai, para que nós possamos reproduzi-lo. Ó Espírito Santo, nos ajude, traz o entendimento a nós essa noite, sobre do que nós somos e do que o Senhor fez por nós. Pai, não nos deixa, Senhor, ficar preso à religiosidade, ficar preso, ó Deus, a rituais, ficar preso, ó Deus, a liturgias, mas nos faz, Senhor, ser vivos, ser filhos, ó Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Pai Todo-Poderoso, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos os teus filhos, ó Deus querido, e nós queremos agradar o teu coração, através, Senhor, do sacrifício do teu filho, reconhecendo, Deus, tudo que ele fez por nós. Pai, muito obrigado. Deus, se alguma pessoa está aqui em nosso meio, esteja enferma, doente, seja lá com algum tipo de problema, ou os que estão em suas casas, Senhor, nós pedimos a ti, traz cura, traz libertação, traz transformação de vida, traz, ó Deus, a sua graça saradora, curadora na vida deles. Pai, nós oramos também, Senhor, pela família da nossa irmã Márcia, ó Deus, irmão Renato, oramos, ó Deus, para que eles sejam confortados nesse dia. Ó Deus querido, quando um membro, Senhor, quando um irmão nosso sofre, nós sofremos também, nós sentimos as mesmas dores. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor conforte o coração deles, de todos os familiares com a perda desse ente querido. Pai, em nome de Jesus, somente o teu Espírito Santo traz consolo, traz conforto, e nós pedimos a ti, ó Deus, seja o conforto para essa família que perdeu esse pai. Ó Deus, e a todos, ó Pai, que estão perdendo familiares nesse dia, nessa pandemia. Quantas famílias estão chorando, ó Deus, nessa noite, quantas famílias estão, ó Deus, lamentando a perda desse ente querido. Entra, Senhor, com teu Espírito Santo Consolador, e traz, Senhor, o consolo que vem de ti nessas vidas. Senhor, muitas vezes nós não estamos tendo a dimensão das coisas acontecendo, mas somente quem está vivendo isso, perdendo, Senhor, seus entes queridos, ó Deus, pode dizer. Mas nós sentimos empatia por eles, nós nos compadecemos do sofrimento deles, e pedimos, em Deus, nós oramos para que o teu consolo, o conforto do teu Espírito seja com todos, ó Pai, nessa nação e nesse planeta. Pai, em nome de Jesus, que este culto, ó Pai, ó Deus, venha ser derramado sobre, ó Deus, as nossas vidas, que nós possamos ofertar a ti com todo amor, com alegria no nosso coração, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, podeis tomar o vosso assento. Você que está aqui, você que está em casa, nós seremos breves.
E eu gostaria que você não se distraísse com nada, né? Principalmente você que está em casa, né? Não seja tentado a mudar de live, continua nessa daqui, né? E você que está aqui, preste atenção, não perca nenhum momento, um tempo dessa ministração. Peça ao Espírito Santo que traga entendimento à sua vida, amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, nós falamos no domingo passado a respeito de nós sermos pedras vivas, a respeito daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Nós falamos a respeito do agir de Deus sobre cada um das nossas vidas, sobre a forma com que Deus tem nos usado para edificar uma casa para Ele. Nós falamos sobre o eterno propósito de Deus. E queridos, eu já falei isso aqui para vocês. Deus não é Deus de propósitos. Deus não tem vários planos. Deus não tem um monte de propósito. Porque se ele não pensa da seguinte forma: eu vou fazer um monte de plano, se algum do meu plano der errado, eu vou para esse daqui. Não, Deus não pensa dessa forma. Deus tem um único plano, e esse plano de Deus já deu certo, amém, queridos? O plano de Deus não frustra. A palavra do Senhor diz que, o Jó dizendo: bem sei que todos os teus planos e nenhum deles podem ser frustrado. Então o Senhor, Ele não sente frustração, o Senhor não se frustra. Ele é um Deus de propósito, e o eterno propósito de Deus, querido, foi sempre de querer vários filhos, amém, meus irmãos? E quando Ele decide criar o homem, Ele não criou o homem porque Ele estava sentindo algum tipo de solidão, ou algum tipo de tristeza, porque Ele estava sozinho. Não, Deus, Ele é pleno. Deus, Ele não sente solidão. Deus, Ele não sente tristeza. Deus, Ele não fica se lamentando por estar sozinho. Pelo contrário, Ele é pleno. Ele estava muito bem na sua trindade, no seu relacionamento com Ele mesmo, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus é infinito, e Deus, Ele não tem esse sentimento de escassez. Pelo contrário, Ele é um Deus que tudo pode. Então quando Deus decide criar o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus queria doar aquilo que Ele era, a forma que Ele era. Por isso que Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, amém, queridos? Os irmãos estão aqui? Então Deus, Ele cria. Por que Deus fez isso? Como eu disse, porque Ele estava solitário? Não, porque Deus, na sua essência, no seu atributo, Ele é amor, Ele é doador. Deus quis entregar, dar a sua vida à sua criação. E Deus, Ele não colocou a sua vida em qualquer coisa. Ele não colocou em um animal, Ele colocou no homem a coroa da sua criação. Ele colocou no homem para que o homem fosse a sua imagem, a sua semelhança, para que o homem reproduzisse aqui nessa terra semelhantemente do que acontece no céu. E falou para o homem: você vai dominar sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas o homem, ele peca, meus irmãos. E o homem pecando, o homem destrói, o homem arrebenta com essa imagem e essa semelhança com relação a Deus. Ficamos pensando, se o homem não tivesse pecado, nós não sentiríamos inveja. Se o homem não tivesse pecado, nós não seríamos egoístas. Se o homem não tivesse pecado, nós não sentiríamos raiva. Sabe por quê, queridos? Porque isso não pertence a Deus. Esses sentimentos que geram no nosso coração, de raiva, de ódio, de falta de perdão, de insatisfação, isso é em decorrência da natureza caída, da natureza pecaminosa. Mas como Deus é um Deus de um propósito eterno, um Deus que criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, e sabendo que o homem iria padecer, o homem iria cair, o homem iria morrer espiritualmente, diz a palavra que já na fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, o Cordeiro já havia sido morto. Deus já tinha visto, Deus já sabia, Deus já pensou, Deus já providenciou a salvação para o homem. E às vezes nós pensamos que a salvação que é o propósito de Deus,
A salvação, irmãos, é o meio pelo qual Deus restabelece o seu propósito, porque através da salvação, através do derramamento de sangue, através do sacrifício de Cristo Jesus, hoje eu e você, e todos que estamos aqui, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos paz com Deus. Hoje eu e você podemos olhar novamente para o Pai, para o Senhor, e não temer, não ter medo da morte, não ter medo da condenação, porque diz a palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aqueles que estão em Cristo Jesus passaram da morte para a vida. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão cada dia sendo transformados de glória em glória, como Paulo fala escrevendo aos Coríntios. Nós não precisamos mais do véu, o véu foi retirado, e a glória de Deus é formada em nós dia após dia. Cada dia que passa, mais eu me pareço com Jesus. Amém, queridos? E assim é com você, é de glória em glória. Louvado seja o Senhor por isso. E aí nós começamos a entender o propósito de Deus em nos fazer casa sua. O propósito eterno de Deus, querido, como nós temos aprendido, é de revelar o caráter de Cristo em nós, é de revelar Cristo em nós, é de ter muitos filhos como Cristo, obedientes como Cristo, amoroso como Cristo, é de ter muitos filhos à imagem de Jesus. E é essa imagem que precisa ser formada em nós, amém, meus irmãos? É essa imagem que precisa ser gerada no seu coração, essa imagem do Filho, para que você venha resplandecer, para que quando o Pai olhe para você, Ele veja Cristo, Ele veja Jesus na tua vida, você resplandeça esse amor. E queridos, Deus Ele tem duas formas de tratar conosco. Ele nos trata individualmente e coletivamente com relação ao seu propósito. Com relação ao propósito eterno, Deus nos trata individualmente e coletivamente. Individualmente, Ele nos trata como templo, porque diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dada por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha que tremendo esse texto. Paulo está falando: ei, cada um de nós somos templo, individualmente, recebendo o Espírito Santo em nossas vidas, recebendo o novo nascimento, sendo restaurado, recuperado, voltado à natureza de Deus. Cada um de nós é um templo, a habitação do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus nos vê individualmente assim. Cada filho, cada membro, cada irmão, cada pessoa é um templo, é a habitação do Espírito Santo. E essa habitação, meus irmãos, é que nos condiciona, é esse templo que somos nós, é a habitação do Espírito Santo em nós, que nos condiciona a trabalhar e a fazer a obra do Senhor. Todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles se tornam moradas do Espírito. E ao tornar-se morada do Espírito, eles estão se tornando também uma pedra viva, eles estão se tornando também, estão aptos a fazer parte desse eterno propósito de Deus. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Todos nós. E o interessante é que quando nós entendemos isso, nós passamos de uma condição de morte para a vida, e nesse momento, ao receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando em nós, nós nos tornamos automaticamente cooperadores na obra do Senhor, nessa construção maravilhosa que é de edificar uma casa para Ele. Esse é o propósito de Deus, que nós como igreja, como irmãos, venhamos edificar uma casa para Ele. Somos cooperadores do Senhor. Em 1 João capítulo 2, versículo 17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que cuja sua vida está alinhada ao propósito eterno de Deus, esse permanece. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser gari, você pode ser policial, você pode ser construtor, você pode ser corretor, você pode ter várias profissões, mas todas as tuas profissões, tudo que você for fazer e realizar na sua vida, tem que estar inserido nesse eterno propósito de quê? De edificar uma casa para Deus. Então quando você vai trabalhar, você não está indo somente trabalhar para receber o seu dinheiro, vai além disso, você está indo lá porque você é um cooperador, você é um edificador da casa do Pai. E aonde você está, como o templo é a habitação do Espírito Santo, é o próprio representante de Deus naquele lugar. Amém, queridos? Onde nós estivermos. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós venhamos fazer, precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E quando que eu sei que está alinhado com a vontade de Deus? Quando tudo que eu faço pensando nele. Eu faço pensando em glorificar o nome dele. Porque eu sei que fazendo isso, diz a palavra, que eu vou permanecer. O próprio Jesus disse isso. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vocês pedirem vai acontecer. Mas há essa condição de nós permanecermos nele. Amém, queridos? Permanecer nele. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo, tem que estar indicado, tem que estar conectado, tem que estar alinhado com o propósito de Deus. E qual é? Edificar essa casa, essa habitação eterna. Por isso que nós não temos tempo para pensar na gente, irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos investir, e a maior investimento na sua vida não é nos rendimentos da bolsa de valores, nas previdências privadas, não. O maior investimento que você pode fazer enquanto pessoa, enquanto ser humano, é em outro ser humano, é investir em pessoas. Amém, queridos? Isso não passa, isso é eterno, esse investimento é eterno. Aleluia. Então, voltando naquilo que nós falamos, que Deus ele nos trata individualmente como templo, coletivamente Deus tem uma forma de nos tratar também. E coletivamente, querido, Deus nos trata como pedras. Pedras que foram vivificadas, pedras que foram pegas e foram lapidadas e foram encaixadas nessa construção. O texto que nós lemos de Jesus falando com Pedro, Pedro fala, olha, tu és o Cristo, e Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando, olha Pedro, você é uma pedrinha, você é um fragmento, e eu vou usar você para edificar a minha igreja. E quando ele fala sobre esta pedra, ele está falando sobre eu que sou o alicerce, eu que sou a pedra angular, eu que sou o que dá sustento, eu que sou a base de tudo, eu que sou a coluna de tudo, eu que sustento tudo. Então eu vou usar você para encaixar em mim, para que nós possamos edificar essa casa. Amém, queridos? Olha que privilégio. E às vezes a gente acha que a gente não é ninguém, como eu disse domingo passado. Nós ficamos nos lamentando, eu não sou ninguém, eu não pertenço a nada, eu estou lá na igreja, eu vou, mas eu não tenho valor nenhum. Tem sim, queridos, tem sim, porque diz a palavra do Senhor que por você foi pago um preço alto, e o Senhor te ama. Mas muitas vezes, agora eu quero que você pare, que se vitimize e fale, muitas vezes, somos nós que nos colocamos nessa posição de coitados. Nós que não nos encaixamos porque nós não queremos, porque achamos que isso não é para nós. A obra de Deus, irmãos, é para todos aqueles que um dia creram em Cristo Jesus e entregaram a sua vida para Ele. Amém, queridos? A gente precisa ser trabalhado, a gente precisa ser transformado, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser curado, e o Senhor faz isso em nossas vidas, para que a gente seja encaixado nessa condição. Então, coletivamente nós somos pedras. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, pensa numa construção, e Deus pegando cada um de nós e colocando nessa construção cada um de nós, para que essa casa seja completa, para que essa casa seja edificada, para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós fazemos é por meio dele, para ele. Então o nosso mover aqui é para Cristo Jesus, amém, queridos? E aí eu entendo que eu faço parte dessa construção, não das quatro paredes, mas de uma casa para o Senhor. E aonde o Senhor habita, a sua glória manifesta, a sua glória é derramada, a sua presença é real. Se individualmente nós somos templo, quando nós nos juntamos pedra com pedra, nós vamos edificando essa casa para Deus. Então isso aqui, irmão, se torna igreja quando nós nos reunimos, quando eu e você estamos aqui no nome dEle, amém, queridos? Hoje a igreja do Senhor está estabelecida aqui, e nós, como igreja do Senhor, nós ansiamos, nós desejamos, nós queremos a presença dEle neste lugar, amém, queridos? Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar num só propósito, caminhando na mesma direção, vivendo o mesmo espírito. Não tem como colocar uma pedra diferente nessa construção, não encaixa. As pedras precisam ser trabalhadas da mesma forma, precisam ser tratadas da mesma forma, precisam ser cuidadas da mesma forma. Então o Senhor, Ele faz isso em nossas vidas, para que juntos, como homens, como mulheres, como pessoas, como pedras vivas, nós venhamos ser edificados, edificando essa casa para o Senhor, amém, queridos? Aqui é o lugar que nós somos edificados, e é o lugar que nós edificamos, é o lugar que nós somos cuidados, e é o lugar que nós cuidamos, amém, queridos? Ao mesmo tempo, olha que maravilhoso isso, ao mesmo tempo que nós somos pedras, e ao mesmo tempo que nós estamos sendo utilizados na edificação da casa do Senhor, ao mesmo tempo que nós, por assim dizer, somos materiais para essa construção, nós também somos construtores, somos os trabalhadores, somos aqueles que são chamados para trabalhar, somos ministros, somos sacerdotes de Deus. Muitas vezes, irmãos, pela o engessamento clerical, muitas vezes pelas funções que nós olhamos, nós achamos que somente o pastor, ou quem canta, ou quem prega, é responsabilidade dele de dirigir o culto, de ofertar o culto, de fazer o culto, de ir atrás das pessoas. E aí nós não aplicamos essa verdade bíblica em nossas vidas, de quem nós somos. Nós somos ministros de Deus, somos sacerdotes de Deus, amém, queridos? E precisamos assumir a nossa responsabilidade como tal. Hoje eu estou numa função, dentro de uma instituição, de uma denominação, mas do seu lado aí, olha para o seu lado, olha você que está na sua casa, do seu lado pode ter um pastor, pode ter um evangelista, que não precisa necessariamente de uma função dentro de uma denominação para exercer o seu cargo, o seu chamado, o seu ministério. Pelo contrário, ele sabe quem ele é, amém, queridos? E aí ele trabalha. Nós somos construtores, nós somos ministros, e como ministro e sacerdote do Senhor nós trabalhamos, e na casa do Senhor nós podemos fazer de tudo para a edificação do corpo, amém, queridos? Uns pregam, outros cantam, outros cuidam das crianças, outros cuidam dos homens, outros cuidam das mulheres, outros cuidam da diplomacia, outros cuidam da parte física da igreja. Todos trabalham em alguma área, mas há um serviço comum a todos os santos, há um serviço comum a todos os filhos de Deus, há um serviço comum a todos os ministros e sacerdotes. E qual que é esse serviço comum? A edificação da casa de Deus. Eu posso pregar aqui, eu posso pastorear vocês aqui, o pessoal do Ministério do Louvor pode cantar, pode fazer um louvor maravilhoso, mas isso não é a principal função deles. A principal função de cada um deles aqui e de todos nós é edificar uma casa para o Senhor, amém, queridos? Eu só canto, eu só prego, eu só cuido das crianças, eu só cuido dos homens. Não, nós fazemos tudo, podemos ser utilizados em tudo, mas uma é a função comum a todos.
Todos nós estamos trabalhando na edificação da casa do Senhor. Amém, queridos? Algo que é comum a todos os filhos de Deus. Todos podem trabalhar, podem exercer funções diferentes, cargos diferentes, ministérios diferentes, mas todos estão trabalhando para a edificação da casa do Senhor. Amém, queridos? Eu fui claro, meus irmãos? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual que é o nosso serviço, irmãos? Qual que é o serviço comum a todos nós? Edificar o corpo, a casa de Deus, edificar a igreja do Senhor. Esse é o serviço comum a todos nós trabalhamos nisso, é edificar a igreja. Como eu disse, podemos fazer qualquer outra coisa, mas o serviço comum, guarde isso, é trabalhar na edificação do corpo. O que você faz na igreja? O que você está fazendo no seu trabalho? Eu estou construindo uma casa para Deus, e nessa construção da casa para Deus, eu cuido das crianças, eu faço parte da diplomacia, mas a minha principal função é edificar essa casa para Deus. Amém, queridos? Aleluia! O centro do nosso trabalho é essa edificação do corpo de Cristo. Paulo aqui no versículo 11, ele está afirmando que os 5 dons ministeriais não foram dados para fazer o trabalho no lugar dos santos. Ele não deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para fazerem o trabalho dos santos, mas diz o texto que eles foram dados para treinar os santos, para ensinar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esses ministérios foram dados à igreja, buscando a edificação do corpo, treinando a cada um que aqui está, para a edificação do corpo de Cristo. E aí nós entendemos que a principal função do evangelista não é evangelizar, ele não vai fazer só isso, mas ele vai treinar as pessoas para que as pessoas evangelizem também. A função do pastor não é só cuidar, mas o pastor ele vai ensinar as pessoas a cuidar de outras pessoas também. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a saber qual é o nosso papel dentro da casa do Senhor. Qual é? Edificar uma casa para Deus. Cada dom ministerial, meus irmãos, fala de um serviço. Qual que é o nosso serviço? É ganhar vidas. Como o evangelista ganha, é cuidar como o pastor cuida, é treinar como o mestre ganha, é evangelizar como o evangelista evangeliza, é enviar como o apóstolo é enviado. Quando nós fazemos isso, nós estamos edificando a casa para Deus. E o serviço começa de quando? Que dia? Que horas? Às vezes nós ficamos pensando: pastor, eu preciso ir para um seminário, eu preciso passar pela maturidade, pela escola de maturidade, preciso passar pela escola de discípulos, eu preciso estar na escola dominical para depois eu poder ser edificado e assim conseguir ganhar outras pessoas. Não. O nosso serviço começa, irmãos, o nosso trabalho começa quando nós somos enviados. Quando cada um de nós nos tornamos apóstolos, enviados para onde? Domingo após domingo, para o seu trabalho, para os seus vizinhos, para os colegas de faculdade, de escola, porque aonde eu estou indo, eu estou sendo enviado, porque aonde eu estou indo, eu não deixo de ser representante de Cristo. Então a gente não pode perder a oportunidade, irmãos. A gente tem que dar a cara a tapa e mostrar quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para as pessoas e sentir compaixão delas como Cristo sentiu, e olhar para elas e falar assim: eu estou aqui porque eu quero edificar uma casa para o Senhor, e o Senhor quer usar você para edificar a casa dele também. Amém, queridos? Tem muita pedra aí que precisa ser buscada.
que precisa ser lapidada, que precisa ser curada, que precisa ser lixada para ser encaixada nessa construção. Não é só para nós, irmãos. Nós somos enviados dia a dia para ganhar pessoas. Mas antes de ganhar a pessoa para Jesus, e aqui fica a dica para você, antes de ganhar a pessoa para Jesus, ganha a pessoa para você. Sirva ela, ajude ela, se torne amigo dela, se relacione com ela, mostre o amor de Deus a ela através da sua vida. Você pode até não saber falar palavras bonitas vindas da Bíblia, você pode não ter uma eloquência para pregar, mas se você demonstrar o amor de Deus, meu irmão, esse é o verdadeiro evangelho. É a prática, é uma vida que é mostrada para as pessoas, fruto de uma vida transformada por Deus. Amém, queridos? É isso que o Senhor faz em nossas vidas. Então você ganha essa pessoa para Jesus, você mostra através da sua vida a diferença que Jesus fez em você. Antes de ganhar ela para Cristo, para estar aqui conosco, você ganha ela para ser teu amigo. Amém, queridos? Como que nós fazemos isso? Como que nós convidamos? Como que nós nos achegamos? Ore por ela. Antes de você ganhar ela no mundo físico, ganhe ela no mundo espiritual. Ore por ela, ore pela conversão dela. Sabe aquela pessoa difícil? Começa a orar. Senhor, quebranta aquele coração. Deus trabalha naquela vida. Senhor, quando eu tiver essa oportunidade de falar do teu amor para ela, que o coração dela esteja aberto. E aí você ganha, você orou por ela, aí você chega a conversar com essa pessoa. O Espírito Santo trabalhou na vida dela. Essa pessoa, ela acredita naquilo que você falou, torna-se amigo dela. Ela é ministrada através da sua vida, porque o Senhor está em você. E a partir desse momento você fala, olha, vamos trabalhar comigo. E aí você vem inserindo ela na vida da igreja. E aí quando chega aqui na igreja, que você ganhou essa pessoa, você vai fazer o quê? O que você vai fazer com essa vida depois que você ganhou ela para Jesus? Vai entregar para o pastor? Vai chegar e falar, pastor, está aqui meu amigo, eu ganhei ele para Jesus, se vira. É isso? Não. O que eu vou fazer? Você vai cuidar dela. Você vai cuidar dela como um pastor cuida. Você vai treinar ela como o mestre treina. Você vai discipulá-la, você vai ensinar a ela a Bíblia, você vai mostrar textos que edificam, você vai mostrar todo o conselho da palavra de Deus, você vai mostrar para ela o que é uma vida cristã. Da mesma forma que o Senhor te salvou, Ele quer usar você para salvar outras vidas também. Então você vai cuidando, vai ensinando essa pessoa a manusear a Bíblia, a orar, a entender o propósito de Deus na vida dela. E aí quando essa pessoa estiver caminhando, vem aquele desânimo natural da pessoa falar, meu Deus, quanta luta, eu acho que eu vou desistir do caminho, para mim não serve essa vida. Aí você, como um profeta, chega na vida dela e edifica a vida dela com palavras que vêm diretamente do Senhor. Nem todos são profetas, mas todos podem profetizar, diz Paulo. Então, com uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação, né? O ofício profético no Novo Testamento é diferente do Antigo. Então o profeta do Novo Testamento, esse profetizar, é você edificar, é buscar algo que possa levantar a pessoa, encorajando ela a andar com Cristo, a viver com Cristo. E aí essa pessoa, ela é encorajada, essa pessoa, ela sente ali que ela é importante. Então você começa a treiná-la. Fala, olha, você tem que reproduzir isso na sua vida. E a partir do momento que essa pessoa é treinada, ela é enviada para fazer exatamente o que você fez, para ganhar outras vidas também. Amém, queridos? Esse é o nosso trabalho. Esse tem que ser o nosso trabalho. Mas muitas vezes não é. Quantas pessoas passaram por aqui e não permaneceram porque nós não soubemos cuidar? Porque nós achamos que o cuidado dessas pessoas é somente com a liderança. Liderança que se vire, tem líder para isso. Não, o serviço é comum a todos. Eu tenho que cuidar. E muitas pessoas, irmãos, não permanecem na casa de Deus, não permanecem na igreja, não permanecem na obra,
por falta de cuidado. São crianças abandonadas, órfãos. Já parou para pensar nisso? Uma criança, quando nasce, irmãos, ela depende da gente, precisa ser trocada, precisa ser amamentada, precisa ser nutrida, ela precisa ser ensinada. A partir do momento que ela ganha os seus 3 meses, o dentinho começa a aparecer, você já começa a dar uma comidinha sólida, e vai inserindo aos poucos na vida dela. Chega um momento que você precisa ensinar ela a falar, e você fala, ela reproduz o seu som, mas você está ensinando, cuidando do seu filho. Assim são com as pessoas novas que chegam na igreja. Mas às vezes a gente gera, a gente ganha, a gente faz esses filhos e abandona. A gente deixa de lado, achando que da mesma forma que foi comigo. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que quando a gente chegou na igreja ninguém cuidou da gente e a gente sobreviveu. Foi um milagre isso. Mas as pessoas não precisam passar pelo aquilo que nós passamos. Talvez você pense, pastor, eu cheguei na igreja, ninguém deu atenção para mim, ninguém ficou me bajulando, ninguém ficou me ligando, ninguém ficou indo atrás de mim. Para que eu preciso fazer isso? Para essa pessoa não passar o que você passou, não sentir a tristeza que você sentiu. E quando nós não fazemos isso, irmãos, a gente tem que cuidar para não se tornar arrogante. Eu permaneci na igreja porque eu só olho para Cristo. Então a pessoa que quer ser crente, a pessoa que tiver que seguir Jesus, ela olha para Jesus e se vire. Não, precisa ser ensinada, ela precisa ser cuidada. Por isso que quando chegam irmãos novos na igreja, o pastor fica em cima, fica ligando. Mas eu não consigo dar conta de todos, irmãos. A gente não consegue dar atenção. Imagine você com um berçário com 100 crianças, e aí 100 crianças começam a chorar ao mesmo tempo, e só você para cuidar. Você dá conta? Não dá. A gente precisa de ajudadores para cuidar dessas crianças. Eu olho para as tias ali, para as professoras da nossa escola, aquela criançada ali, elas vão em 2, 3, mas ainda assim não é suficiente, porque a criançada toca o horror, no bom sentido, graças a Deus por isso. Precisa ser cuidados, precisa de atenção. E eu tenho descoberto, queridos, a cada dia, que aquela palavra, que quando a criança está quietinho no canto, ela está fazendo arte. Cadê o Pedro? Ele só grita, estou aqui. Mas ele já está aprendendo a fazer as dele, e a gente tem que estar com o olho atento. Então agora ele aprendeu a abrir a geladeira. Ele vai lá, abre a geladeira, ele quer pegar o Danone dele, porque ele não sabe a hora que tem que tomar o Danoninho. Para ele é toda hora. Daí o papai e a mamãe vai lá e fala, não filho, você só vai comer depois, não é agora. Se você comer agora, estraga o seu almoço. Assim são com os novos que chegam aqui no convívio. Filho, calma, não é aqui, é desse jeito, vem cá, deixa o papai te ensinar. Tem esse cuidado com essas pessoas. Esse é o trabalho comum de todos nós. A gente está edificando não uma igreja em 4 paredes, a gente está edificando uma casa para o Senhor, irmãos, onde nós somos trabalhadores, cuidadores, pastores, profetas, mestres, evangelistas na vida dessas pessoas. Nós somos treinados para treinar também. Amém, queridos? Estou sendo claro, irmãos? Glória a Deus. Agora imagina, queridos, se todos nós aqui começássemos a trabalhar dessa forma. Se a gente começasse a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor da mesma forma que Jesus olhou para nós. Se todas as pessoas que passassem pela sua vida, ou que, vamos lá reduzir o número porque é muita gente, mas as pessoas que convivem com você, se todas essas pessoas vissem na sua vida esse Cristo transformador, e se você olhasse para essas pessoas e vissem nelas como mais uma pedra que o Senhor quer usar para essa edificação. A pior coisa que tem, irmãos, acredito, para uma construção, é acabar o material. Não é verdade? Puxa, a vida, acabou a pedra, e a gente tem pedra disponível aí.
As pedras não é o Senhor que vai buscar, Ele quer usar nós para buscarmos. Então não despreze as pessoas que estão ao seu redor, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Eu estou indo trabalhar. O que eu estou indo fazer no meu trabalho? Eu estou indo lá para edificar uma casa para o Senhor. Eu estou indo lá para buscar pedra. Eu estou indo lá para que eles vejam Cristo em mim. Eu estou indo lá para abençoar a vida dessas pessoas, porque essa é a vontade de Deus. E quando nós pensamos dessa forma, quando nós vemos dessa forma, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, queridos, nós não temos tempo para pensar na gente, para pensar nas nossas mazelas, nas nossas mágoas, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, porque nós sabemos que dessas coisas Deus cuida de nós. Mas as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais pensam em si mesmas, porque elas estão preocupadas somente com os seus problemas. Se tem uma coisa que é gostoso, irmão, resolver problema, é problema dos outros. Porque quando a gente começa a resolver, ajudar pessoas a resolverem os seus problemas, a gente não tem tempo para arrumar problema. A gente está sendo construído, e o Senhor está nos dando sabedoria para lidar com as situações. Mas a gente só consegue fazer isso, irmãos, quando nós individualmente somos essa morada do Espírito. Ninguém consegue amar da forma que Jesus amou. Ninguém consegue evangelizar da forma que Jesus evangelizou. Ninguém consegue capacitar da forma que Jesus capacitou. A gente não quer fazer isso. A gente cansa em fazer isso. Mas o Espírito que está em nós, o próprio Deus, Ele nos impele, Ele nos envia, Ele nos capacita a mostrar esse amor dele para com os outros. Amém, queridos? Permita-se transformado, permita-se ser lapidado, permita-se ser moldado, para que você possa encaixar nessa construção. Permita-se ser usado por Deus, para que você vá buscar outras pessoas, para que Deus trabalhe na vida dela, através da sua vida, para que essa pessoa também seja encaixada. Amém, querido? Estou sendo claro, irmãos? Glória a Deus. O nosso trabalho comum na casa do Senhor é esse trabalho. Imagine quantas pessoas seriam salvas. Quando que essa casa é edificada? Quando nós buscamos essas pedras. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, o qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Individualmente o Senhor está habitando em nós e está moldando o nosso caráter, de glória em glória, para que cada dia nós possamos resplandecer a imagem de Cristo. A cada dia, quando eu olho para a palavra, quando eu escuto a palavra, quando eu me encho da palavra, quando eu me alimento da palavra, o Senhor está formando o seu caráter em mim. E aí eu sou capacitado a fazer isso na vida das outras pessoas também. E aí eu faço parte dessa construção. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. Nós edificamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. Eu lembro que eu já preguei para vocês aqui a respeito da mutualidade cristã. Amai-vos aos outros, suportai-vos aos outros, ajudai-vos aos outros, aconselhai-vos aos outros, exortai-vos aos outros. Não é para a gente se preocupar com coisas, é para a gente se preocupar com pessoas. A nossa preocupação, a minha preocupação, irmãos,
Não é com as coisas, é com vocês. É com as pessoas que o Senhor concedeu a graça de estar aqui para que possam me ouvir. Essa é a preocupação, e a minha preocupação é ver vocês crescerem, vocês amadurecerem, é vocês reproduzir aquilo que vocês estão sendo ensinados, e ser muito melhores do que eu. Não cometam as falhas que eu cometo. O pastor não me ligou, então não cometa isso, ligue, melhore. Mas a gente sempre volta, não fez isso comigo, eu não vou fazer com o outro. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. É assim que a gente vai construindo essa casa, edificando um ao outro. Nós podemos fazer muito mais, irmãos, do que nós estamos fazendo. Nós podemos nos responsabilizar muito mais do que nós já nos responsabilizamos. Nós podemos amar muito mais do que nós amamos. Nós podemos cuidar muito mais do que nós cuidamos. Pode começar dentro da sua casa, com a sua família, com o seu vizinho. Dá dentro do seu lar, sendo esse agente transformador. As pessoas da sua casa olhando para você e falam: é outra pessoa, não é quem era. A gente nunca vai ser quem a gente era quando a gente conhece a Cristo. Nunca vai ser, irmãos, porque a gente é transformado. E quando Cristo ele transforma o nosso ser, quando Cristo ele habita em nosso coração, quando nós permitimos ser moldados pelo Senhor, nós nos parecemos com Ele. Nós reproduzimos o que Ele reproduziu, o que Ele fez. Então, queridos, não falta lugar para o perdão, não falta lugar para o amor, não tem espaço para mágoa. A gente pode até sofrer, passar por tribulações, por lutas, mas a gente ainda está feliz porque Cristo está conosco. E a gente continua investindo na vida das pessoas, mesmo que elas falhem com a gente, mesmo que elas venham falhar conosco, nós continuamos investindo nas pessoas. Amém, queridos? Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus te chamou, meu irmão, para ser muito mais do que um frequentador de culto. Deus te chamou para ser muito mais do que simplesmente um ofertante, um dizimista, um contribuinte da casa do Senhor. Deus te chamou muito mais do que simplesmente esquentar em cadeiras. Deus te chamou para edificar uma casa para Ele. Deus te chamou para trabalhar para Ele. E isso é um privilégio, irmãos. Isso é uma honra. Isso é um presente de Deus para nós. Basta ver quem nós somos, quem nós éramos. Perdido, a gente estava perdido. A gente estava afastado de Deus. Mas o Senhor nos achou, o Senhor nos resgatou. E além de nos resgatar, Ele falou: olha, eu conto com vocês. Senhor, o Senhor não precisa de nós. Eu sei que eu não preciso, mas eu quero usar vocês. E é assim que Ele faz. E quando nós entendemos isso, irmãos, não tem mais espaço para o eu. É o nós. É a nossa família. Eu conversava hoje com um amigo meu a respeito das vezes a gente não se enxergar como família aqui na igreja, com os nossos irmãos. Nós damos a paz do Senhor, nós cumprimentamos eles, e é difícil ter uma família que não discute, é difícil ter uma família que não brigue, mas a gente não vê dificilmente, a não ser que seja algo insuportável, os integrantes da família que moram na mesma casa deixarem de se falar. Continua se falando, porque ele sabe que aquela briga
aquele perrengue, aquele problema é um momento circunstancial, porque o que eles têm é muito maior do que esse momento. Todo mundo se chateia. E às vezes aqui, queridos, por não se tratarem como irmãos de verdade, por não entenderem a família, que nós pertencemos a Cristo, nós deixamos de falar com as pessoas, nós deixamos de frequentar a casa das pessoas, porque aquele irmão falou de mim, ou eu não gostei da atitude dele, por não entender o que é família. A família de Cristo Jesus, irmãos, ela vai muito além do que os laços de sangue. Talvez um parente seu, um familiar seu, ele não confessa a Cristo como Senhor da vida dele. E se ele não confessar a Cristo como Senhor da vida dele, não vai ter parte com o Senhor. Então o laço familiar, ele vai ser terminado aqui nessa terra. É o que diz o texto. Vai ficar aqui, vai passar aqui. Mas aquele que faz a obra do Senhor, aquele que pensa como o Senhor, ele permanece para sempre. E aqueles irmãos que confessam a Cristo, que estão unidos em Cristo, vão viver eternamente juntos. Então a gente precisa se olhar como família. Tem família que a gente não visita, não é verdade? Distante. Mas é família. A gente não abandona. Se precisar de ajuda, o cara da tua família que nunca ligou para você, te pedindo ajuda, você vai ajudar. Por quê? Porque é família. E aqui é a família do Senhor. Somos filhos do mesmo Pai. Irmãos de um primogênito que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus te chamou para ser muito mais do que um frequentador de culto. Deus te chamou para ser muito mais do que um consumidor espiritual. O que é a pessoa que é um consumidor espiritual? Ela está aqui. E quando alguém fala alguma coisa para ela, o pastor fala alguma coisa para ela que ela não concorda, ela procura outro lugar para satisfazê-la melhor, satisfazer a sua vontade. É uma pessoa que não tem raiz, é uma pessoa que não entendeu o propósito, é uma pessoa que não entendeu o que é ser cristão. É um consumidor. Eu quero o que eu posso, as benfeitorias, o que eu posso receber. Mas nós não somos assim, amém, queridos? Nós somos trabalhadores da casa do Senhor. Nós somos edificadores dessa construção. Nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus para fazer a vontade dEle e dar fruto. Amém? Feche os seus olhos. Cada um de nós somos uma pedra viva que está sendo usado nessa construção. Cada um de nós somos incumbidos a sair dessas portas e ser igreja. Aqueles que saem para fora, aqueles que são enviados para fora, aqueles que estão para fora para buscar outras pedras, para buscar outras vidas. E é isso que nós devemos fazer a cada dia, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia.